Olá, meu nome é Maicon e esse vídeo faz parte do projeto que foi solicitado pela disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou falar então um pouco sobre a regressão múltipla por stepwise. A regressão stepwise, então, ela é utilizada devido aos benefícios de melhoria da interpretabilidade, pois em muitos problemas de análise estatística existem inúmeras variáveis independentes e muitas vezes nem todas elas são relevantes à variabilidade da variável dependente. Muitas vezes existe uma relação entre as variáveis e por isso surge então o problema de determinar uma função que exprime esse relacionamento. E esse é o problema da regressão. Então a stepwise ela consiste em adicionar ou remover preditores de forma iterativa no modelo preditivo, a fim então de encontrar um subconjunto de variáveis no conjunto de dados, resultando em um modelo de melhor desempenho, ou seja, um modelo que vai reduzir o erro de previsão. Para avaliar então o passo a passo da Stepwise, utilize-se a CAIC, que ela consiste em admitir a existência do modelo real, que descreve os dados que é desconhecido, e tenta escolher dentre um grupo de modelos avaliados o que minimiza a divergência, ou então o modelo com menor valor de ACAIC. Ele é considerado então o modelo de melhor ajuste. Para isso, então, a avaliação stepwise ela segue três direções. A primeira, então, é a forward, que é a seleção direta. Ela começa sem preditores no modelo e adiciona iterativamente os preditores mais contributivos e termina quando a melhoria não é mais estatisticamente significativa. Já a backward, que é a seleção-eliminação reversa, ela começa com todos os preditores no modelo, ou seja, o modelo completo, e remove iterativamente os preditores menos contributivos. Ela é utilizada quando você tem um modelo em que todos os preditores são estatisticamente significativos. A BOT ela funciona comparando as melhorias do ACAIC ao descartar cada variável candidata e adicionando cada variável candidata entre os conjuntos de repressores de limite superior e limite inferior fornecidos. Descartando então ou adicionando a variável que leva a melhor do ACAIC, ou seja, o menor ACAIC possível. Eu vou falar então agora sobre um pouquinho da aplicabilidade da regressão stepwise. E um trabalho então realizado por Souza, denominado a Dinâmica Populacional de Euquistos Zeros na Cultura da Soja. Ele estudou então a dinâmica populacional de euquistos em cultivares de soja e a influência de fatores meteorológicos. Os fatores que ele considerou então foram a temperatura, a máxima, a mínima e a média, e a precipitação pluvial. O objetivo do trabalho então foi estudar a influência dos fatores meteorológicos, que foi analisado por meio da Stepwise. No trabalho, então, feito por Souza, ele avaliou três cultivares de soja, que foram então a SYN1365RR, a M7908RR e a BRS Valiosa RR, e a sua relação então com a densidade populacional de euquistos e os fatores meteorológicos. A gente vê aqui que para cultivar 1365 não se evidenciou correlação entre os fatores ambientais e a abundância de euquistos, ou seja, os fatores meteorológicos não influenciaram na densidade populacional. Já aqui para cultivar 7908, a temperatura máxima influenciou a ocorrência de ninfas de euquistos. Nota-se que a temperatura máxima apresentou correlação negativa com ninfas, ou seja, o valor negativo do coeficiente indica que a densidade populacional diminuiu com o aumento desse fator. Para percevejos maiores que 0,5 cm, a temperatura máxima influenciou a ocorrência. Nota-se que a temperatura máxima apresentou então correlação significativa e negativa, ou seja, o valor negativo do coeficiente indica que a densidade populacional diminuiu com o aumento desse fator físico. Para cultivar BRS valiosa, os resultados obtidos da correlação entre os fatores meteorológicos e populações de ninfas e adultos e percevejos maiores que 0,5 cm evidenciam que a temperatura máxima se correlacionou negativamente, ou seja, o aumento da temperatura reduz a densidade populacional do percevejo marrom da soja. A gente conclui então que a temperatura máxima é o fator meteorológico que mais influenciou na variação da densidade populacional de euquistos zeros. O trabalho de Souza, então, ele nos mostrou uma aplicação da regressão stepwise e o método stepwise, então, ele é de suma importância para selecionar quais as variáveis preditoras que mais influenciam e dessa forma diminuir o número de variáveis a compor a equação de regressão. Ela é essencial, então, para pesquisas acadêmicas que precisam estipular o relacionamento entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis preditoras, pois então pode-se modelar o relacionamento entre as variáveis escolhidas e também prever valores reais. Essa foi uma breve, então, visão da regressão por Stepwise. Agradeço a atenção de todos e meu muito obrigado.